Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O programa Meu Time de Botão está no ar, o seu semanal podcast sobre histórias do passado da bola, quase sempre de futebol, mas a gente também já falou de outros esportes por aqui. Hoje falaremos de um não campeão, mas de um quase campeão. Vamos até Alagoas, mas antes, eu sou o Leandro e a mim ao meu lado Paulo Júnior. Você tá bom? Oi, tô bem. Paulo Júnior? Oi. Um abraço a todo mundo que ouve a gente. A nossa audiência é um barato, mas o pessoal gosta de uma palhaçada, né? Gosta de uma palhaçada, é por isso que hoje a ideia é fazer um programa mais enxuto e sério. Recebemos, ficamos soterrados de mensagens porque tivemos uma gafe, uma crise de riso, enfim, na edição passada, tudo porque o tradutor aqui do computador transformou o Seaman, goleiro do Arsenal, em marinheiro. Pois é. Né? Seaman, o homem do mar. E a gente acabou tendo ataque de riso aqui. E as pessoas adoram. A gente fez mais de 100 programas aqui, nunca recebeu, com a maior seriedade do mundo, nunca recebeu o tanto de mensagem que uma crise de riso. Agora a gente entende um pouquinho melhor como é essa vida aí de comentarista / humorista esportivo, pois né? É, se a gente soubesse, tinha se preparado para fazer antes, né? Exato. Fazer humor requer muita... Tem gente que pensa que o humor é a parte mais fácil da comunicação, pelo contrário, é a mais difícil. Fazer humor sem entender de subtexto, sem entender de ironia, sem entender de deixar, né? Você tem que ter uma sutileza, um conhecimento cultural até maior do que o nosso aqui, por exemplo, para falar, com certeza, buscar pesquisa. A gente faz pesquisa de futebol, a gente traz história de futebol, a gente não tem tino para ser engraçado, mas quando a gente ri, se vocês riem da nossa risada, que bom. Isso é um sinal de intimidade, é um sinal de parceria e a gente fica feliz. Bom, muito bem, Paulo Júnior. Feito esse preâmbulo e mandando um abraço ao amigo e à amiga do meu time de botão da Central 3, eu quero que você nos apresente o clube. Você já foi a Maceió, Paulo Júnior? Já passei. Não fui até lá, só passei. E foi legal? Foi uma passagem boa? Foi legal, é muito bonito, né? Dizem que o mar de Alagoas é o mais azulzinho, né? Uhum. É o mais azulzinho. Muito bonito. Maceió é muito bonito, mas eu passei. Eu tava indo a Coruripe. Por quê? Aí é uma longa história, vai ficar para outra hora. Mas enfim, esse programa vai tratar do CSA, vice-campeão da Copa Conmebol de 1999. O CSA, naquele ano, foi tetracampeão alagoano. O CSA levou o tetracampeonato naquele 99. Na época, chegava a 36 conquistas estaduais contra só 24 do rival CRB. Hoje a diferença está menor. Se naquela época eram 12 títulos de diferença, hoje a diferença está em 8, muito pela queda de rendimento do CSA nesse século. E também vale destacar que entraram novos times aí, né? A gente teve títulos do Asa, título do Coruripe, conquista do Corinthians local, do Muricy. Então, novos integrantes aí no hall de campeões, mas para contextualizar, naquela época, em 99, o CSA chegava a 36 títulos contra 24 do CRB. Em 1999, além de fechar esse ciclo vitorioso do Centro Esportivo Alagoano do CSA, então tetracampeão local, além de fechar esse ciclo, abria um outro ciclo, um ciclo internacional. Pela primeira vez, um time de Alagoas jogava um campeonato internacional e mais aquela Copa Conmebol, a última Copa Conmebol da história, marcou também a única vez em que um time do Nordeste jogou uma final de torneio continental, ou seja, o CSA passando um período ali de duas histórias muito importantes. Tetracampeão local
e protagonista de uma inédita campanha internacional. A gente grava esse programa no 27 de setembro de 2018. Dia de Cosme e Damião, Dia de Cosme e Damião. Um abraço pra Paulinha, na 7ª série, lá no Colégio Caetano Melo. Ela levava doces, quitutes. A minha avó Adelaide ainda distribui os doces. Eu vou trazer aqui semana que vem, porque domingo ela me dará uns saquinhos, com certeza. Perfeito. E a gente tá num momento, pelo menos na história dos pontos corridos, de uma possibilidade ainda inédita, né? De um time alagoano jogar a Série A, né? Sim. E substituir o futebol pernambucano, né? Continuando no Nordeste, porque não tem nenhum pernambucano perto de subir para a Série A e o Sport Recife, nesse momento, dá todos os indícios de que pode ser rebaixado. E aí o futebol alagoano substituiria o pernambucano e é o CSA, né? Atualmente o CSA é terceiro colocado da Série B. Faltam 10 rodadas para acabar a segundona. Quem sabe aí o CSA comece, enquanto a gente conta aqui do ciclo da virada do século, o CSA viva aí um grande momento a partir do ano que vem na elite do futebol brasileiro. Mas essa história que a gente vai contar hoje começa na Copa do Nordeste daquele ano, o ano de 1999. Se regionalmente o CSA nunca foi aos lugares mais altos, né, do pódio, ao menos aquele torneio ficou marcado por, de certa forma, promover o sucesso internacional. De um jeito meio estranho, é verdade, mas promoveu. Vamos começar os nossos trabalhos de áudio, né, Paulo Júnior? A gente vai ouvir uma reportagem com o atacante Mimi. Ele era o atacante desse CSA. Tem uma matéria dele, então, trabalhando na Secretaria de Esportes de Alagoas em 2016, há 2 anos, portanto. Só para a gente ouvir um pouquinho do Mimi já no pós-carreira, já que os áudios de gols mesmo a gente vai ter a partir da disputa da Conmebol. Então, só para ouvir um pouquinho do Mimi e a gente volta para contar a história da Copa do Nordeste 99. O jogo, Mazinho lançou Mimi. Olha a zaga falhando, sobrou com o Mimi, cruzou, chegou o Vicinho, virou, tocou pro gol! Gol! Eu cheguei aqui com um público de 40 mil pessoas, gritando seu nome, Mimi e tal, e graças a Deus a gente se motivava mais ainda, né, para poder fazer o melhor, né? Porque eu só era atacante, fazia vários gols. Tem menino aqui de 5 anos, de 4, de 3, que hoje já está no estádio desse, com a caravana dessa, e está aqui hoje pisando no estádio desse, onde o Pelé pisou, onde o Zico pisou, todos, a maioria dos jogadores pisaram aqui. 3. Esse campo para mim marca muito a minha história. Hoje, quando eu vejo os jogos, dá vontade ainda de voltar. Olha só como foi rápido. O Mimi e o Cuenca defendeu a equipe argentina. Rápido, Mimi. Dale, Mimi. Vamos falar muito de Mimi e Missinho. Que dupla de ataque do CSA. Começando com a história da Copa do Nordeste de 1999, os 16 times foram divididos em 4 grupos de 4 equipes em disputa que começou em fevereiro. O turno do CSA foi de vitória em casa sobre o Lagartense, derrota por 4-2 para o Bahia e empate em 0-0 no clássico diante do CRB. Na volta, empatou com o Bahia, empatou novamente o duelo lá de Maceió contra o CRB e conquistou a vaga na última rodada ao vencer o Lagartense. No fim, teve os mesmos 9 pontos do rival CRB, mas um gol de saldo a mais. Bahia no primeiro lugar, CSA no segundo lugar. O CSA avançava para a segunda fase da Copa do Nordeste. E no mata-mata dessa segunda fase, o rival do CSA foi o ABC de Natal. O CSA perdeu a ida por 2-1 lá em Natal e devolveu o mesmo placar na volta no Rio Grande. Na verdade, perdeu em casa, né? Isso, na perdeu ida em casa e devolveu na volta. E foi buscar no Rio Grande do Norte o jogo de volta, conseguiu vencer lá pelo mesmo placar 2-1. E a gente sabe que 2-1 e 2-1 é pênaltis. E deu vitória do CSA nas cobranças de penalidade. Aí na semifinal, o CSA, infelizmente, não suportou a força do Bahia. Empatou na ida e tomou 3-1 no jogo de volta. Na classificação final do campeonato, o Vitória seria o campeão. A final foi um Bavi e o Vitória
venceu o Bahia. O Sport terminou em terceiro lugar, com mais pontos que o CSA, que você já pode imaginar, ficou, portanto, em quarto lugar, porque chegou à semifinal. Ainda que tenha somado só 13 pontos na competição, por ser um semifinalista, ficou em quarto, é um resultado bom. Menos pontos do que times como o Botafogo da Paraíba, o América de Natal, mas esses times pararam nas quartas de final. Então, méritos ao CSA, né? Um semifinalista, uma posição de respeito. Aí começa a dança das vagas para a Copa Comebol. O Brasil tinha direito a 4 lugares para os campeões das Copas regionais, mas, nesse caso nordestino, o Vitória abdicou da vaga. Na sequência, o Bahia e o Sport também abdicaram da vaga, não tiveram interesse em jogar a Copa Comebol e o CSA manifestou o desejo de jogar, ainda dava tempo, conseguiu se inscrever. Portanto, o CSA, quarto colocado da Copa do Nordeste, seria um dos representantes do Brasil. Representante reivindicando vaga que os outros abdicaram. E vê como tem time de grande porte, de torcida aí, que às vezes abre mão de viver certas histórias, né? Pois é. Isso acontece ainda hoje com times grandes, times gigantes, times com muito faturamento, que muitas vezes simplesmente nem abdicam, né? Porque não é questão de abdicar, mas jogam campeonatos por jogar, né? Por jogar. Eu acho isso um desperdício de história muito grande. O CSA, que bom que aproveitou. No Sul, deu Grêmio. E no Centro-Oeste, deu Cruzeiro. Esses são os regionais. Mas nenhum desses dois jogou a Comebol, porque eles já estavam na Copa Mercosul. E assim as vagas ficaram com o Paraná Clube e o Vila Nova de Goiás. Por fim, o único campeão a disputar a Comebol foi o São Raimundo de Manaus, porque ganhou a taça da Copa Norte e quis estar lá, quis jogar a competição continental. Ainda assim, não tinha grande empolgação pela competição envolvendo esses times. O presidente do Paraná, por exemplo, era o Dilson Rossi, ele chegou a dizer que só tinha topado jogar porque era uma viagem curta. O Paraná ia disputar o primeiro jogo mata-mata contra um rival do Paraguai e ele tinha topado, portanto, entrar na Comebol, dizendo que o objetivo era seguir firme no Campeonato Brasileiro. Inclusive, coisas da época, né? Que ainda acontece hoje, de certa forma. As duas tabelas marcavam jogos para o mesmo dia. Em 13 de outubro, o Paraná tinha um jogo marcado com o Sol de América, pela Comebol, e tinha um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, mas o Paraná corria risco de rebaixamento. No fim das contas, a gente vai ver, o jogo contra o Galo acabou adiado, já que o Paraná topou de fato jogar a Comebol. É bom a gente recordar, né, Paulo, que a Comebol, ela, depois de alguns anos sem ter nem a Recopa, né? A Recopa foi inclusive extinguida, havia um desejo de reformulação ali. Politicamente, o continente passava por um novo momento ali, o momento da criação do Mercosul, né? E o futebol entrou nessa, a Comebol usou o seu poder como moeda de troca para esses países, né? Uma questão de poder ali. Enfim, a Copa Comebol acabou perdendo espaço para a Copa Mercosul, que era uma competição que nesse ano elas já se cruzavam, né? Aconteciam então, no teve mesmo Libertadores, ano. Mercosul e Comebol. E a Copa Comebol acabou se tornando... assim, os times grandes, os times de maior torcida, porque a Copa Mercosul não classificava por critério técnico, né? Não. Ela escolhia os meios. Acabamos de contar o caso de Grêmio e Cruzeiro, né? Exato. Que tinham vaga na Comebol, mas preferiram jogar Mercosul. Exato. A Copa Mercosul, ela fazia convite aos clubes, escolhia os clubes mais tradicionais, de maior torcida, tudo mais de apelo. E essa competição já chegou com força na TV e a Copa pagava mais, obviamente. E a Copa Comebol acabou se vendo ali, virou um patinho feio e se viu minguando, né? Perto do fim ali. Então... Inclusive já era anunciado que seria a última edição. Exato. Antes mesmo de começar. E por ser a última edição, isso faz a gente entender um pouquinho melhor, porque alguns times, inclusive, abdicaram da vaga. O CSA não, mas vamos voltar aos confrontos, né? Que teve também Rentistas, do Uruguai, e o River Plate, não argentino, também do Uruguai, além de Independiente Medellín da Colômbia. Esses três times desistiram
da competição, ou seja, não era só no Brasil que haviam desistências. O Uruguai acabou ficando sem representantes na competição, mas os colombianos participaram, incluindo o Atlético Huila, de um time de meio de tabela ali na temporada local no campeonato colombiano. O Deportes Quindío já havia ocupado a vaga do Atlético Nacional de Medellín. Ou seja, os 2 do Uruguai caíram fora, os 2 da Colômbia também foram trocados. Até agora a gente só citou o São Raimundo, que era o time que era para ir e acabou indo mesmo. Além deles, a gente chega então para falar do Talleres, que assumiu a vaga do Gimnasia Esgrima, assim como o San Lorenzo do Paraguai substituiu o Sol de América e o Deportes Concepción do Chile entrou na vaga do Cobreloa. Tá aí mais 3 substitutos, portanto. Na Bolívia, o Independiente Petroleiro ocupou a vaga que era do The Strongest. O Strongest preferiu jogar a Copa Merconorte. Mais essa ainda, tinha mais né? essa. O time podendo optar pela Merconorte ou pela Comebol. E no Equador, o Deportivo Cuenca, que havia sido eliminado numa disputa nacional por uma vaga na Comebol, o Cuenca tinha caído para o El Nacional, acabou herdando a vaga, já que o El Nacional também preferiu jogar a Copa Merconorte. No fim, portanto, uma zona dos que tinham direito ao campeonato, não sobrou quase ninguém, e pior, no caso dos uruguaios, sem substitutos. Com isso, como eram para ter 16 times e acabou ficando só 14, o Deportes Concepción e o Rosário Central avançaram direto para as quartas de final, ou seja, 16 vagas, tudo bonitinho, foram desistindo, a maioria das vagas acabaram sofrendo trocas e 2 uruguaios não tiveram ninguém nos seus lugares. A Comebol foi pro pau com 14 times, a grande maioria deles sem ter conquistado a vaga direta. Um fim não muito feliz para a Copa Conmebol, que terminou com uma cara de Copa de 30, né? Pois é. Vai jogando quem entrar no navio tá na segunda fase. Vamos de bola rolando, vai, que além da Copa Conmebol tem também a Série C por parte do CSA. E a vida do CSA nesta terceira divisão nacional não foi longa. A vida durou pouco, a estreia até que foi boa. Em um 29 de agosto, o CSA venceu o Fluminense. O Fluminense? Não, o Fluminense baiano, Fluminense de Feira, correto? O jogo foi 2-1 na Bahia. O CSA começava bem a sua caminhada por uma das 2 vagas num grupo que tinha 6 times, 6 representantes nordestinos brigando por 2 vagas para a próxima fase. Mas o time, a partir dali, caiu de produção, empatou 2 vezes em sequência, depois perdeu para o Unibol de Recife, o jogo em casa, e empatou o último jogo também do turno. Depois abriu o retorno perdendo para o Náutico e aí ficou longe da vaga, teria que remar muito para mudar esse destino, e não mudou. Ainda venceu 2 dos últimos 3 jogos, mas nem isso foi suficiente. O CSA terminou em terceiro lugar com 13 pontos contra 26 do Náutico, o líder invicto, e 17 do Sergipe, o outro classificado. A última rodada aconteceu em 10 de outubro, já à beira do início da Copa Conmebol, já sem chances de avançar. O CSA fez 5-0 no Fluminense, o Lanterna, o time lá de Feira de Santana. Enquanto isso, o São Raimundo, outro time da Conmebol, ia bem, foi campeão do grupo, seguido pelo Rio Negro, também do Amazonas, o Ipiranga do Amapá, o Castanhal do Pará, o Ji-Paraná de Rondônia e o Vasco do Acre. Nesse mesmo 10 de outubro, no fim ali da primeira fase da Série C, o São Raimundo venceu por 2-0 o rival, o Rio Negro, e conquistou a ponta da chave, fez 22 pontos contra 20 do Rio Negro, ou seja, o CSA dava adeus, o São Raimundo seguia mais um pouco na Série C. Pela Série B, o Vila Nova de Goiás vinha bem, e neste mesmo mês de outubro, mês de abertura da Conmebol, avançava entre os 8 melhores da segundona. O São Caetano era o líder disparado, o Bahia vinha em segundo, o Goiás estava em terceiro, o Vila Nova era o quarto. Depois tinha o América Mineiro em quinto, o Ceará em sexto, Avaí era o sétimo, Santa Cruz o oitavo. A segunda fase aconteceu em novembro e o Vila Nova ficou pelo caminho, pois subiram o Goiás
e o Santa Cruz. Na Série A, o Paraná, o outro dos representantes brasileiros na Conmebol, foi mal. Até se recuperou na tabela, terminou na posição 17 de 22 clubes, com 24 pontos, mas acabou rebaixado porque naquele ano o regulamento previa aquele cálculo que relacionava, né, era uma conta que puxava a média de pontos do brasileiro anterior. Assim, o time paranaense caía junto com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Juventude e com o Gama. Tudo bem que no ano seguinte ia vir a Copa João Avelange, e o Paraná foi muito bem na Copa João Avelange, né? Foi campeão do módulo amarelo e chegou às quartas de final, já que os times, né, da segunda divisão, também da terceira divisão, entravam no mata-mata daquele mesmo ano. Chegou nas quartas, apresentou um bom futebol, mas caiu para o Vasco. O Vasco que bateria na final São Caetano, tanto São Caetano quanto Paraná vinham da segunda divisão, vinham do módulo amarelo, ou seja, 99 foi ano de queda para o Paraná naquele regulamento esquisito, né, para os padrões brasileiros, a coisa da média de pontos relacionando as duas temporadas. Mas enfim, chegamos então à Copa Conmebol, aos jogos, hein, André Amin? Copa Conmebol, enfim. Primeiro jogo em 19 de outubro de 1999, estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra. CSA versus Vila Nova, abrindo o duelo brasileiro. Era a última Copa Conmebol e começava com esse belíssimo duelo, um duelo inusitado e belo. O time do CSA estava abalado, a péssima campanha deixou uma impressão muito negativa ali na Série C. E as coisas começaram ruins mesmo, com o Souza, jogador do CSA, expulso logo no primeiro tempo. Mas ainda assim, a força do CSA com um a menos, mesmo com um a menos, foi mostrado. O Missinho abriu o placar, o ataque do Vila Nova tinha um jogador que talvez vocês não conheçam, o nome dele era Túlio Maravilha. E ele não marcou nenhum dos seus 1000 gols na carreira nesta noite. Perto do fim, o Mazinho, lateral direito reserva do CSA, marcou o segundo gol, colocou o CSA numa ótima vantagem e temos narração, hein? Madison Belano vai narrar. Todos os gols da campanha têm músicas do CSA de fundo. Ao fundo, né? É assim que elas estão na rede mundial de computadores. A gente vai ouvir o Madison narrando o gol do Mazinho. O CSA abria a Conmebol, primeiro jogo internacional de sua história, fazendo 2-0 no Vila Nova. Aí o CSA querendo o segundo gol, hein? William lançou pra grande área. Ajeitou o Mazinho, bateu pro gol! O do CSA, um gol bonito, um golaço, a bola bem colocada no ângulo. Agora o CSA 2, Mazinho amado, Canavera, 0 pro Vila Nova no Rei Pelé. Tá aí o Mazinho, no detalhe pra você. Ele faz uma festa danada com os companheiros e também abraça o técnico Otávio Oliveira, o capitão do Tetra Zumino. Aliás, Paulo, deixa eu só fazer o registro aqui. Já falei que a gente grava isso aqui em 27 de setembro de 2018 e hoje morreu o Carlos Fabrini, né? Isso. Um dos grandes narradores do nosso consumo de futebol, das pedrinhas miúdas, né? Futebol dos times pequenos, das divisões da Rede pequenas. Vida, né? Narrador da Rede Vida, uma voz inconfundível ali dos jogos que sempre fugiram aí do grande radar, da grande elite do futebol brasileiro. Muita categoria de base, né? Muita Copa São Paulo, Exato. Copa Paulista, quarta divisão, terceira divisão, um dos grandes mesmo. Então fica aí um recado aí, um abraço, uma mensagem para o Carlos Fabrini. Primeiro jogo, portanto, 2-0 para o CSA, mas na volta deu ruim. O Vila Nova igualou o placar agregado, fez 2-0, e aí caiu o mundo no Serra Dourada, muita chuva, pouco futebol, e o duelo foi para os pênaltis. Missinho, Léo, Márcio Pereira e Fábio Magrão
fizeram. O Williams errou, mas mesmo assim deu CSA classificado para a próxima fase. Enquanto isso, o São Raimundo passava pelos colombianos do Atlético Huila e o Paraná avançava também nos pênaltis contra o San Lorenzo paraguaio. Detalhe, graças a 3 defesas de Flávio. O atacante do Paraná foi pro gol, depois do goleiro Marcos ser expulso, o time já tinha feito as 3 mudanças e o Flávio, jogador de linha, defendeu 3 pênaltis contra o San Lorenzo do Paraguai. Portanto, o CSA eliminava o Vila Nova, mas São Raimundo e Paraná seguiam na competição. Goleiro pegar 3 pênaltis, hein? Sem ser goleiro? É. Eu lembro do jogador, tinha um jogador do Palmeiras, do Gaúcho, que morreu recentemente, pegou 2, né? Pegou 2. 3 eu acho que, não sei. O Biratan Leal. Cadê você? O Biratan Leal não nos ouve, mas ele, se chegar nele, eu espero que ele tenha essa resposta. O Biratan Leal falou esses dias uma coisa, esses dias não, ontem. Oh, meu Deus, minha memória, uma coisa super legal, caberia inclusive no meu time de botão, daqui a pouco eu busco. Vamos em frente. O Missinho, vamos fazer um registro sobre ele porque vale. Ele foi a grande estrela do time, o artilheiro da competição com 4 gols, ao lado do Marcelo Araxá, do São Raimundo. Você acha que o Marcelo Araxá é de Araxá? Só pode ser, Só né? pode ser. Paraibano, o Missinho começou no Botafogo daquele estado e rodou o Brasil depois do seu surgimento. Ele encerrou a carreira em 2012 e morreu em 2004, ainda muito jovem, com 39 anos. 14, né? Eu falei 2009? 2004. Não, 2014, pelo amor de Deus. Ainda muito jovem, aos 39 anos, ele foi vitimado pelo câncer. Veio na sequência o Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Primeiro jogo em 3 de novembro. E uma história curiosa, lembrada por um especial do Globo Esporte em 2013, ano do centenário do clube. A história é a seguinte: o ex-técnico Otávio lembrou que o meio-campista Souza, a gente já vai contar quem que é esse Souza, viu? Ele não tinha documento para viajar, acabou quase preso pela Polícia Federal, uma coisa... Chegou ali no aeroporto, não tinha documento para ir para Venezuela, estava meio esquisito, estava sem o RG, enfim, deu tudo certo, passou o transtorno e em campo 0-0. No jogo de volta, Ramon sofreu pênalti e Mimi abriu o placar para o CSA. Os visitantes empataram também de pênalti, mas o zagueiro Márcio Pereira, que é quem tinha cometido a penalidade, soltou o pé para deixar o CSA na frente de novo. No segundo tempo mesmo, o Márcio Pereira fez mais um, se sacramentou, né? Ele foi o grande personagem do jogo, fez um pênalti, mas marcou 2 gols, o zagueirão, para salvar o CSA, 3-1, classificado. Segue o CSA na competição e vem então mais um confronto brasileiro. Pelas minhas contas, já é semifinal, né, Paulo Júnior? Semifinal. O duelo é contra o São Raimundo do Aderbal Lana, né? Do São Raimundo, time de Manaus. O jogo em 17 de novembro. E Marco Luiz, de pênalti no segundo tempo, garantiu a vitória aos donos da casa. Então, São Raimundo 1, CSA 0. Na volta, uma semana depois, hora da reversão do placar, o estádio Rei Pelé lotado e um jogo histórico pela frente, Paulo Júnior. Aos 12 minutos, Bruno Alves levantou na área e o Fábio Magrão, dos destaques daquele time, abriu o placar. Mas aos 20, o artilheiro Marcelo Araxá, que a gente acabou de citar, encobriu o goleiro Veloso para deixar tudo igual. Veio o segundo tempo, muito tenso, difícil, e o gol sofrido do CSA saiu só aos 46 minutos. Gol do zagueiro Givago, deu o toque na bola mais importante da sua carreira, fez o 2-1, depois de um bololô na área, garantiu o CSA na disputa por pênaltis. Tinha perdido por 1-0 em Manaus, fez 2-1 em Maceió, e nos pênaltis, Veloso pegou a batida de Haroldo, garantiu o CSA na final. A gente vai ouvir os pênaltis. Narração de novo do Madson Belano. A gente tem os pênaltis, CSA na final da Comebol, batendo o São Raimundo nas penalidades no Rei Pelé. Vamos ouvir. É o Brasil na Copa Comebol. A bola Fábio Magrão, correu, preparou, bateu no canto e o gol do CSA. Fábio Magrão marca o primeiro. Leva a bola lento pelo São Raimundo. Ele correu, bateu de
deslocou Veloso, empatou o jogo. Aí o Márcio Pereira correu, disparou no canto do ângulo. 2-1 pro CSA. Olha só que bela cobrança do Márcio. Agora é a vez do Haroldo. Ele correu, defendeu, sensacional Veloso. Pulou no canto certo, fez uma grande, fantástica defesa. Agora é o garoto Souza, colocou no canto, fez um gol importante pro CSA. Souza produzido lá no Mutange, uma grande revelação azulina. Vai pra bola, Nildinho, tocou no canto. Fez o gol 3-2 para o CSA. Olha o bichinho correndo na bola, disparou forte, golaço. 4-2 para o CSA no jogo. É uma grande, importante vantagem. Na bola 3 e perdendo, o CSA se classifica, mas ele marca 4-3. A hora é agora, o Williams correu, bateu no canto. Gol! Eu sou o CSA, fui pra segunda, paguei meus pecados, voltei pra O CSA, o gol da classificação para a grande final da Copa Comebol. Eu fico impressionado com a música. Na verdade, quase não prestei atenção no narrador, né? A música tá muito alta. Muito Eu tentei alta. muito achar os gols sem a música. Mas enfim, CSA passou nos pênaltis. A gente falou do Missinho. Vamos falar agora do Souza, reserva. Ele bateu um dos pênaltis que a gente acabou de ouvir. E que Souza que é esse? É o Willames de Souza Silva. Aquele Souza que do CSA seguiu pro Botafogo, mas foi se encontrar mesmo no São Paulo, jogando do lado direito. Levou Libertadores, Mundial, Paulista, Brasileiro. Foi importante naqueles times do Paulo Autuori e também do Muricy Ramalho. O Souza jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Grêmio, jogou no Fluminense, Cruzeiro, Portuguesa, Ceará, rodou por times mais modestos, por Passo Fundo, Caxias, Brasiliense, levou a bola de prata na seleção do Campeonato Brasileiro de 2006, talvez a grande fase da carreira do Souza. Nascido em 79, ele tinha só 20 anos. Naquela campanha da Comebol, era uma das joias do time. O jovenzinho Souza, ainda assim, reserva naquele elenco do técnico Otávio Oliveira. Souza tinha um facão, cara. É. Um facão maravilhoso. Facão bom. Cortava aí pros dois lados, inclusive. Cortava bem, inclusive com a perna ruim. O Souza que ganhou muito cavalo, né? O Juvenal Juvencio pagava, quando o Souza ia bem e tal, o Juvenal Juvencio dava cavalo pra ele. Sim. Em vez de dar dinheiro, Essa é boa. pagava em cavalo. Cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. O Juvenal Beleza, Juvencio hein? é uma maravilha, né? O Juvenal Juvencio, viu, Paulo? É que ele não tinha o dinheiro infinito, né? Mas era um shake, né? Era como um shake. Era. Funcionava como esse dono do Pirâmides aí, que abre o time, fecha o time. Pois né? é. Como diria o áudio famoso lá do Carioca, um líder nato, né? Líder nato, o Juvenal. Estádio Juvenal. Rei Pelé, primeira final internacional de um clube do Nordeste na história. O CSA com Veloso. Não era aquele. Esse era o bom. Mazinho também não era aquele. Márcio Pereira, Givaldo e Williams. Roberto Alves, Léo, Fábio Magrão e Bruno Alves. Mimi e Missinho, técnico Otávio Oliveira. Entraram Souza, Bode e Ramon. O Tadieres jogou com Cuenca, Flaco Dias, Negro Garcia, Maidana e Chucho Soares. Pino Cabreira, Aguilar e Mágico Silva. Astudillo e Marzo. Entraram o Rotti, que foi titular na volta, o conhecido Rirena, também titular no jogo da volta, e Del Soto, o técnico, Ricardo El Tigre Gareca. O Tadieres tem como melhor campanha local um vice-campeonato argentino, já foi campeão da segundona, já foi campeão da terceirona, portanto, a final também era gigantesca, também era inédita para um time que até hoje só disputou uma vez a Copa Libertadores, em 2002, e tem como um grande feito, além desse, claro, uma boa campanha na Mercosul de 2001. O Talheres venceu um grupo que tinha Vélez, São Paulo e Peñarol. Um grupo forte, né? Um senhor grupo, mas depois caiu na sequência pro Grêmio. E aí tem umas figuras, né? Pra gente citar, os personagens mais conhecidos.
Ricardo Gareca, ainda na fase inicial da carreira dele como técnico, né? Ele começou ali mesmo no Talleres, onde venceu essa Série B que eu citei, Série B de 98. No fim, passou 3 vezes pelo clube, rodou por várias camisas do país, foi para o América de Cali, para o Santa Fé, para o Universitário, veio aqui para o Palmeiras, chegou na seleção do Peru, inclusive estava lá na última Copa do Mundo. Outro destaque era o goleiro Mário Cuenca. Também teve uma carreira consistente. Ele jogou, além do Talleres, pelo Racing e pelo Arsenal de Sarandi, onde neste clube levou a Copa Sul-Americana de 2007. Que desgraça! O Arsenal de Sarandi nunca será contado no meu time de botão. O Silvio Soares era um defensor paraguaio que... Eu já mudei de jogador, né? O Soares, ele disputou 4 edições de Copa América nos anos 90, defendendo a seleção do Paraguai. Era uma geração que tinha, por exemplo, né, nomes medianos, como Arce, Gamarra, entre outros. Ele estava nesse bolo, o Silvio Soares. Então era um jogador bastante relevante. Vale destacar também jogadores como o Juliano Maidana, que defendeu o Grêmio em 2006, e o Rirena, que foi atacante da Ponte Preta em 2003. Não arrancou suspiros, mas era um jogador com alguma qualidade ali. Ele era famoso por marcar, ele fez num derby campineiro, né, num Guarani Ponte, ele marcou 3 gols, triplete, sem precisar pedir música para cavalo de Fantástico nenhum. Quem diria, né, que a gente teria a maior revista da história da TV brasileira, aos níveis de o Louro José, né? É como se fosse o Louro José apresenta os gols, né? E assim, né? Eu não sei, cada um vende o que quer, né? Hoje eu tava vindo pra cá, tem aquele pessoal ali na Avenida Brasil que vende os mapas, né? Eu acho maravilhoso o cara vender mapa no Farol, né? Sabe essa coisa de vender o mapa mundi, mapa de São Paulo, mapa do Brasil, Mas puta que pariu, né? O cavalinho não, né, meu? É fogo, não dá pra vender cavalinho do Fantástico, fogo na jaca, né? Espontaneamente, nem sei que é o pior, né? Porra, vende paçoquinha, o pano, né? Os 6 panos por 10, mas puta merda, meu. O cavalinho não dá. Enfim, o nosso amigo Anderson, aqui da turma do Baião de 2, nosso programa de futebol e cultura nordestinos, às terças-feiras, pedi pra ele uma indicação de alguém pra trazer um relato do CSA. Ele nos ajudou, encomendou aí um áudio do Bruno Martins, um torcedor azulino, torcedor do CSA, que lembra aquela campanha, fala um pouco dos jogadores, já vai dar um spoiler aí do que rolou, né? Vamos ouvir o Bruno Martins, já agradecendo a participação, agradecendo a ajuda do Anderson, e na volta a gente conta a história das finais entre CSA e Talleres. Vamos ouvir o Bruno. O Rei Pelé estava completamente lotado, com muita expectativa de fazer ainda mais história, já que era o primeiro nordestino na final internacional, feito inigualável até hoje, e se tornar o primeiro campeão internacional da região. Essa era a esperança do torcedor azulino. O CSA, ele foi para cima, o goleiro Veloso garantiu atrás, a dupla de zaga foi importantíssima na campanha, o Márcio Pereira fez gols fundamentais contra o Estudiantes da Venezuela, e o Givago fez um gol antológico no finalzinho da semifinal contra o São Raimundo. O time precisava fazer para ir para a decisão para os pênaltis, e ele, numa confusão na área, um bate-rebate, bota a bola para dentro. O cérebro do time era o Fábio Magrão, um meia de criação que vinha emprestado do Flamengo e fazia muitos gols de falta. No banco, o time ainda tinha uma jovem cria da base do Mutange, o Souza, que brilharia pelo São Paulo Grêmio, que quase voltou esse ano, já quase aposentado. O ataque era o forte daquele time. Missinho e Mimi formavam uma dupla que fazia um ano espetacular, mas na Copa Comebol o Missinho brilhou muito mais, fazendo 3 gols na ida em Maceió, que terminou 4-2 para o CSA. A hora daquele jogo é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Contagiava demais a nação azulina. E o CSA deu show, abrindo 4-1 no início do segundo tempo, mas começou a administrar o resultado cedo, chamando o Talleres para o seu campo, e o cansaço acabou batendo. Nunca vou esquecer aquele lance. Depois dos 40 do segundo tempo, o jogador do Talleres pega a bola da entrada da área e o Léo, volante, fica apenas olhando. O adversário arrisca e consegue o segundo gol. Não conseguia perdoar o Léo por não ter chegado junto, nem consigo perdoar agora, até por causa do segundo jogo. A expectativa era uma coisa de louco. Uma pena não ter sido possível ver na televisão, já que a competição não tinha essa exposição esse último ano.
e quando tradicionais clubes do continente haviam desistido de jogar. O capítulo final dói até hoje, 3-0 para o Tajeres, com a expulsão de Fábio Magrão que se discute até hoje. Mas o que nunca me saiu da cabeça é que se o Léo consegue desarmar o argentino na cabeça de área, evitando aquele segundo gol em Maceió, poderíamos, quem sabe, mesmo com a derrota 3-0, levar a decisão para os pênaltis, quando o Veloso sempre garantia pegar 1 ou 2. Aquele pensamento do e se, ele nunca vai embora. Dale, Bruno. E se, né, Bruno? Todo torcedor tem a sua pastinha de e se fosse diferente? Se o meu volante isso, se o meu zagueiro aquilo, se o meu goleiro não isso, não aquilo. Faz parte. Vamos ao jogo, Paulo Júnior, que o Missinho de calcanhar abriu o placar e o Fábio Magrão de falta fez o segundo. O Aguilar, jogador do Talleres, descontou para o clube argentino. O Missinho ainda no primeiro tempo fez o terceiro e logo no começo do segundo tempo, mesmo o Missinho garantiu mais um gol, o terceiro dele no jogo, quarto do CSA. Uma pena que o Astudillo soltou, lá no finzinho do jogo, soltou o pé e diminuiu a vantagem. O jogo ficou 4-2. Deve ter sido, né, Paulo, um jogaço, hein? Jogo bom, hein? Deve ter sido um jogaço. Exatamente, lance esse que o Bruno citou, né? A grande lamentação é não ter sido 4-1, não ter viajado com uma vantagem maior. Vamos aos gols da ida? Novamente o Madison Delano narrando o CSA 4, Tajeres 2, jogo de ida da final da Conmebol. Autoriza o árbitro, vai começando o jogo entre CSA e Tajeres em Maceió, no estádio Rei Pelé. É o primeiro jogo da decisão da Copa Conmebol. Mais de 30 mil pessoas com certeza no Rei Pelé. Estádio completo. Aí o CSA trabalhando, bola com Williams. Encara a marcação, fintou, vai lançar na grande área. Ele preparou, calculou, lançou, tocou, Missinho. Gol! CSA, Missinho, que toque bonito, toque mágico para deixar lá dentro. 1-0 CSA no jogo. Tá aí o Missinho no detalhe para você. É uma falta na bola, Fábio Magrão, autorizado. Ele correu, bateu no canto. Gol! CSA, olha só como foi bem colocada, não teve nenhuma chance de recuperação o goleiro. 2-0 pro CSA. Vai pro ataque o Tajeres, bola com Pino, lançou pro Masson, ele abre espaço pro Aguilar, dominou, preparou, ajeitou, bateu no canto e o gol do Tajeres. A defesa deu bobeira, o Aguilar mandou forte para fazer o gol. 2-1, diminui o time argentino. Trabalha Manzinho, encara o Garcia, pintou o Garcia, vai lançar, tocou, a bola sobrou com o Bruno, pode marcar, ameaçou, bateu no canto, a bola foi pra linha de fundo. Olha só, tocou colocado, Bruno, a bola foi direto, assustando o Cuenca. Quem saiu, Roberto Alves, vai para o Magrão, esticou pro campo de ataque, com o Bruno, lançou pra Missinho, vai marcar, tocou no canto, gol! CSA, Missinho, a marca da fera. De novo ele fazendo a festa, tá aí o Missinho no detalhe, todo feliz da vida. 3-1 pro CSA. Esse foi o último lance do primeiro gol. Já estamos na segunda etapa do jogo. Mazinho lançou Mimi. Olha a zaga falhando, sobrou com o Mimi, cruzou, chegou o Missinho, virou, tocou pro gol. Gol do CSA, Missinho. Tá aí, ouvimos os 4 gols do CSA. No finalzinho sairia ainda o segundo dos argentinos. Astudillo. CSA foi com 4-2 e na volta, como já contou aí o nosso amigo Bruno, não deu muita pressão lá em Córdoba. Primeiro o time foi impedido de treinar no estádio, depois não fez o aquecimento no gramado, aquelas coisas tradicionais de finais internacionais. E no começo do jogo, na reclamação por uma falta, o árbitro Ricardo Granci, do Paraguai, expulsou o Fábio Magrão. Até hoje, o Fábio Magrão considera o vermelho bastante estranho. Ele diz que escorregou ali num... Tava um bolo ali em torno do juiz depois de uma falta que o pessoal do CSA não concordou. Ele acabou escorregando, trombou ali mais ou menos no juiz e levou o vermelho. Torcida reclama muito, o próprio Bruno citou aí no depoimento dele essa expulsão do jogador Fábio Magrão. A gente vai ouvir agora o Otávio de Oliveira, o treinador, falando na chegada à Argentina. Ele escala o time, ele fala da chegada e depois a gente vai ouvir o Arnon de Melo, presidente do clube, filho de
Fernando Collor de Mello. O Arnon era o presidente, a gente vai ouvir técnico e presidente no pré-jogo e depois a gente conta os autores dos gols e ouve a finalíssima. A gente vem o mesmo ritmo de jogo, marcando forte e atacando o adversário, que a gente sabe que a melhor defesa é o ataque. Se nós ficarmos retrancados, a gente corre o risco de perder. Então a gente vai atacar a equipe do Talleres. ¿Tiene listo ya la formación titular? Já tem, a nossa equipe é praticamente a mesma, né? Veloso, Mazinho, Givago, Márcio Pereira, Williams, Léo, Roberto Alves, Fábio Magrão, Bruno, Mimi e Missinho. Muita expectativa porque é uma partida inédita para nós, um campeonato inédito, a primeira vez que jogamos um campeonato internacional como este que é a Conmebol, importante assim. Estamos numa final que muitos não acreditavam e hoje estamos aqui na Argentina fazendo uma final com uma grande equipe que é Talleres. ¿Hay mucha expectativa en Maceió? Claro, toda la ciudad, todo el estado está una expectativa muy grande, esperando que nosotros levamos la taza para Brasil. 2 palabras como hincha del equipo. ¿Cuáles son las esperanzas para esta final? Creo que vamos garra, que es fuerza, determinación para levar esa copa, porque Talleres va a venir con el mismo gusto de ganar esta copa que es inédita para los 2 clubes. Como presidente, ¿qué hablaste con el equipo? Que juegan como jugaron en Venezuela. Fue un juego muy duro, que los venezolanos vinieron para ganar el juego y nosotros tuvimos que aguantar la presión de los primeros minutos al último. Entonces creo que va a ser lo mismo esquema de juego que jugamos en Venezuela. Si jugamos la mitad que jugamos lá, creo que vamos sair daqui campeão. Sou um defensor do Portunhol, hein? Também sou. Me recuso a fazer e ouvir piadas sobre o Portunhol. Nessa aí eu tô com o Arnon de Mello. Muito simpático, eu acho que inclusive educado, é legal, mostra atenção, né? E mostra que tá tentando, né? Então, exato. Deu pra entender, não deu? Claro que deu pra entender. E o repórter deve ter gostado. Exato. Tentou falar espanhol. Enfim, o jogo. O Talleres foi pra cima, abriu o placar com Silva no primeiro tempo. O Veloso estava fazendo uma partida monstruosa, pegava tudo, até que o Rirena ampliou aos 30 da segunda etapa e bateu aquele pânico, né? Faltando 15 minutos para acabar o jogo. Eles estavam em igualdade de gols marcados, mas um golzinho do Talleres dava o caneco. E dava o caneco para o time argentino. E o jogo veio. E ele veio mesmo. O jogo estava caminhando para os pênaltis, mas o Maidana marcou o gol do título no estouro do cronômetro. A gente vai ouvir com a narração argentina este gol, o gol que deu ao clube de Córdoba 3-0. O terceiro gol, né? O 3-0 que deu a taça ao clube. Esperaba como venía el Sopa Aguilar, la levantó Cristian García, llegaba Astudillo, Veloso, se fue la pelota, Casamiro no, le cayó a Astudillo, no desaparece el peligro, aquí está Astudillo para meter de nuevo el centro, está Maidana, ¡gol! ¡Gol! Aliento de tanto ir, Julián Maidana clava el tercero y la Copa Conmebol se queda en Córdoba para Talleres. Talleres 3, Sportivo Alagoano 0. Hay que creer en cualquier momento la fiesta cuando el árbitro paraguayo dé por finalizado el partido. En este preciso momento, señoras y señores, Talleres por primera vez en su historia a nivel internacional. Eu não quero falar muita coisa não, Paulo. Eu já falei mais de uma vez a data que a gente está gravando isso. Foi outro dia aí que aconteceu um Boca Juniors e Cruzeiro na Bomboneira. Sim. Né, que o Dedé foi expulso por nada. Mas voltou, né? O cartão não valeu. Parece que o cartão voltou. Mas aí o Boca já fez 2-0, né? Aí o gol que o Boca fez sem o Dedé também já não... Já não vale mais. Não, pelo contrário, né? Vai valer, já né? não volta mais. Ainda não volta mais. E essa expulsão ao jogador do CSA... Primeiro tempo, e o juiz era paraguaio, tal qual... Se você fizer uma lista de jogos em que times argentinos são beneficiados em competições internacionais, o número de árbitros paraguaios é gritante.
Eu não quero colocar minhoca na cabeça do torcedor. Jogo sem TV. Enfim, o pessoal do CSA tá liberado reclamar, tá liberado falar que a Conmebol escala muito juiz paraguaio em jogo-chave de time argentino. Mas vamos em frente. A gente ouviu um pouco antes o presidente do clube, o Arnon de Mello, que era filho do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. O Arnon tinha só 23 anos na época e seguiu o caminho do próprio pai. O Fernando foi presidente do CSA nos anos 70 e a gente vai lembrar um pouco dessa história, começando com o que dizia a matéria da Folha de São Paulo, escrita pelo Paulo Cobos na véspera da final. Você manda daí, Leandro? Abrindo aspas para os dedos de Paulo Cobos. Para conseguir patrocínios para o clube, Arnon usa seu bom trânsito e as organizações Arnon de Mello, um grupo de comunicação da família, o mais importante do estado, que reúne, por exemplo, o jornal Gazeta de Alagoas e a TV Gazeta, esta retransmissora da Globo. Na camisa, o CSA estampa a marca da VASP, empresa de aviação que criou um dos primeiros escândalos do governo Collor, e em 1990, Paulo César Farias, o famoso PC Farias, tesoureiro da campanha do Collor, foi acusado de pressionar a Petrobras e emprestar dinheiro à VASP, que pertencia a Wagner Canhedo. Histórias da época. O Arnon revelou ainda na matéria que os contratos de patrocínio eram apenas verbais, sob o risco de um caso de contrato firmado em papel ter o dinheiro levado pela justiça. Ele também criticou a Rede Globo. Segundo ele, a Globo só deu bola para aquela seletiva dos times da Libertadores, lembra dela? Sim. E não deu muita bola, ignorou a campanha do CSA na Conmebol. E mais, olha essa história. O filho do ex-presidente da República disse que o Euclides Marinho, autor da novela Andando nas Nuvens, foi proibido de atender um pedido dele, do Arnon, para ter uma cena com um personagem na novela falando do CSA. Ele pediu pro cara, põe um cara lá falando do CSA, vamos fazer uma propaganda. E outro problema é que o Euclides Marinho, segundo a história, teve problemas com a Rede Globo quando criou um personagem de nome Arnon. Que coisa, né? Que coisa. A reportagem também conta que a folha de pagamento do clube estava em R$40 mil e, por fim, lembra que o CSA acabou reunindo líderes políticos em torno dessa grande campanha na Conmebol. Por exemplo, o Renan Calheiros, ele pediu para o embaixador do Brasil na Argentina proteger a delegação alagoana. E a reportagem da Folha também destaca que, na época, tanto o governo estadual quanto a prefeitura de Maceió repassaram dinheiro para o CSA. Matéria bem Folha de São Paulo mesmo, contexto ali político e econômico da saga do CSA tentando um título internacional. Sobre a VASP, o Paulo Júnior, você deve estar achando que eu vou perguntar se você já voou de VASP. Não. Mas a pergunta mesmo é se você já bateu uma bola na quadra da VASP. Já! Que quadra, hein? Que quadra. Existe ainda, será? Porque a VASP não tenho ideia, né? Não tenho que ideia. ainda ali no cantinho do aeroporto de Congonhas ainda tem lá o esqueminha da VASP ali. Não sei se a quadra persiste. Não sei também. Pergunta, eu não tenho a mínima ideia mesmo. Às vezes a pessoa fala, não tenho ideia, mas tenho uma ideia, né? Tenho uma ideia. Se a quadra da VASP existe, eu não tenho a mínima ideia. Se você que estiver nos ouvindo souber, por favor. Dali em diante, voltando a ressaca do CSA, né? Vice-campeão da Copa Conmebol, 2000 chegando, ano de virada do século, de bug do milênio, e dali em diante... Você pensou que o micro-ondas ia explodir? Eu tinha certeza que os computadores iam entrar em colapso, eu acreditei. É a grande cascata da história, né, da humanidade, né? O micro-ondas vai explodir porque vai ficar 00 de 00 de 00. Esses caras tão loucos. 2000 e 2001, o CSA acaba perdendo os títulos locais em finais contra o Asa de Arapiraca. Em 2002, foi vice-campeão de novo, dessa vez perdendo para o CRB, enquanto na Série C, o clube acabava eliminado na terceira fase ao levar 2 goleadas do ABC de Natal. Pior ainda em 2003, que o time caiu para a segunda divisão do Alagoano, um choque
anafilático ali no coração do torcedor do CSA. Um novo grande momento veio em 2008. O clube venceu o estadual depois de um jejum de 9 anos e em 2009 a alegria do CSA foi eliminar o Santos da Copa do Brasil em plena Vila Belmiro. Aquele time do CSA ainda seria... Não, aquele time do Santos, né? Seria finalista do Campeonato Paulista de 2009. A última vez que o CSA jogou a elite do Campeonato Brasileiro foi em 87. Desde então, a maior glória nacional foi o título da Série C do ano passado. E agora, depois de muito tempo, a equipe está firme rumo ao acesso à primeira divisão. Como dissemos no começo, hoje, 27 de setembro de 2018, faltam 10 rodadas para o fim da Série B. O CSA é o terceiro colocado nesse momento. Seria muito legal ver um time de Maceió na Série A, coisa que a gente nunca viu, né? A nossa geração, né? Não se lembra de ter um time como o CSA na primeirona. É isso, Leandro e a mim? É isso, o Paulo Júnior. Gosto de histórias de chances únicas, né? De times que não tiveram nada antes nem tiveram nada depois. É o caso não só do CSA, mas também do Tadieres. Eu estive em Córdoba, né? Eu sempre conto que estive em Córdoba e acabei gostando mais do Belgrano, para ser sincero, mas é mais porque é uma das pessoas com que você conversa na cidade, né? A cidade tem o Belgrano, tem o Tadieres e tem o Union. E o Tadieres, campeão da Copa Conmebol, era a última edição, estava esvaziada, quase ninguém que jogou, né, foi uma coisa de inscrição, não de vaga conquistada praticamente, mas ouvi da boca não dos torcedores do Tadieres, mas sim do Belgrano, que essa é a vantagem que eles têm, né? Fica assim, mas eles têm, a gente não tem, eles têm, é o único ponto ali onde é o super trunfo, é o zap, é o argumento vencedor, matador, definidor de conversas, de debates naquela cidade, eu imagino. O Tadieres tem um título internacional, seus rivais não têm. No interior, 4 anos antes, é importante lembrar que o outro time do interior da Argentina ganhou a Copa Conmebol também, foi o Rosário Central, né? Ganhando do Atlético Mineiro, e isso é tratado pela torcida do Rosário Central como um diferencial contra o seu rival, que foi 2 vezes vice da Libertadores, mas não tem um torneio internacional desse porte. Então, time que vem que não é das grandes capitais da bola, que conseguem um título internacional desse porte, dessa forma, a história em si importa menos. Eles têm a taça tá lá. Todo dia o Flaco Jiménez, o faz tudo ali, né, do clube do Tadieres, vai lá com um paninho, um álcoolzinho. Também acho. E dá uma lustrada na taça. É isso, Paulo Júnior. Viva o CSA, viva o CRB, viva Márcio Canuto. Viva Cazu. Cazu, viva Jacozinho, viva o Thales Gomes, nosso amigo, Thales Gomes. Tem um filme belíssimo, né? Futebol na Terra da Rasteira. Procure aí um filme que trata exatamente do futebol, da rivalidade CRB e CSA. Tem também um livro de mesmo nome, muito legal, do Thales. O Thales é CRB. Agora, será? Né? Não vou dar esse furo aqui. O Thales é CRB, só pode ser. Enfim, boas histórias que vem lá de Maceió. A gente segue com o meu time de botão semana que vem. Valeu! Valeu!